Você, meu amigo, minha amiga, rubro-negro, rubro-negra, que clicou nesse vídeo e veio aqui assistir o pré-jogo no Falando de Tática, eu sei que você está ansioso, ansiosa, você está esperando pelo momento desse jogo, parece que a hora não chega nunca. E o vídeo de hoje, assim como os próximos vídeos pré-jogo, tem muito também o papel de tentar tranquilizá-lo, tranquilizá-la, deixar você um pouquinho mais tranquilo, tranquila. Quando a gente fala dos aspectos táticos do jogo, aspectos técnicos, a gente consegue deixar um pouquinho a ansiedade de lado para poder racionalizar um bocadinho, por mais que isso seja difícil num momento como esse. Então, a ideia também é essa, além de trazer informação para você, deixar você mais preparado, digamos assim, né, para assistir o jogo, sabendo mais do que pode acontecer, é também até dar uma aliviada nessa tensão aí do jogo. Hoje tem Flamengo e América Mineiro, às 6h30 da tarde, o jogo em Uberlândia. O América Mineiro vendeu não, melhor dizendo. O América Mineiro mudou o mano de campo, em vez de jogar em Belo Horizonte, levou para Uberlândia para faturar. Então, vai estar cheio de rubro-negro. O Flamengo vai jogar em casa, tá? Então, o Flamengo tem a faca e o queijo na mão, mas pode relaxar por causa disso? Claro que não, claro que não. Ninguém ganha jogo de futebol de véspera. Então, vamos falar aqui bastante sobre esse duelo. Tem uma forma bem clara, bem explícita de agredir esse time do América Mineiro. Aliás, na verdade tem várias, né? O time, como vocês já devem saber, é um time que está rebaixado e que é a pior defesa do campeonato. Mas tem uma forma mais específica, bastante clara, que dá para realmente agredir esse time aí do América Mineiro. Vamos falar sobre isso, vamos falar o que o Flamengo tem que fazer também para se proteger, né? Que é importante, né? Então, vem comigo nesse vídeo pré-jogo. Deixa o like, tá? Não esquece de deixar o like, que é muito importante. Quando você deixa o like, o YouTube recomenda esse conteúdo para mais gente, tá? Então, ajuda o canal a crescer, ajuda esse conteúdo a chegar mais longe. Deixa o like, que é muito importante, tá? Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, tá? Vou rodar a vinheta rapidinho na volta. Vamos falar de América Mineiro e Flamengo. Flamengo e América Mineiro, jogo decisivo. Vamos falar de tática. Preciso deixar um recadinho rapidinho antes da gente ir para o conteúdo, que é o seguinte: entre para o clube de membros do canal Falando de Tática. O clube de membros está ativo novamente, este canal está podendo monetizar novamente, o problema foi resolvido com o YouTube. Então, não perde tempo, não vacila, não dá mole, entra para o clube de membros, porque você tem um chat comigo e com os outros membros em que a gente conversa lá sobre um monte de coisa, especialmente futebol, especialmente Flamengo, obviamente, mas o papo é altíssimo nível. E tem também a transmissão tática, onde eu faço os meus comentários, meus apontamentos táticos durante a partida. Faço um comentário pré-jogo, 1 hora antes do jogo, assim que saem as escalações. E vou trazendo os meus comentários táticos durante o jogo também. Você não vai ter esse nível de profundidade de comentários táticos na transmissão da TV, nem é a linha editorial deles, nem dá para eles falarem tanto assim de tática durante o jogo. Então, se você quiser ter uma abordagem diferente, entra para o clube de membros. Você não vai se arrepender, você vai pagar merreca, você vai ajudar esse canal a crescer e vai ter de volta benefícios muito legais. Então, cara, não perde tempo, só clicar aqui em Seja Membro e você vai ajudar o canal, beleza? Vamos para o conteúdo, vamos falar sobre esse duelo. Tem bastante coisa interessante para a gente abordar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, vamos lá. Bom, vamos falar então aqui das escalações, né? O Flamengo deve entrar em campo mais uma vez com esse time aí que já está ficando na boca do povo, né? Já está na ponta da língua aí dos rubro-negros. O Tite tem essa característica de tentar manter ali, dar uma sequência para a sua equipe, vai fazendo uma mexida aqui, outra ali, é claro, com expulsões, com suspensões, com cartões amarelos, com contusões, mas ele vai tentando manter um time base e esse time aí vai cada vez mais ficando, se consolidando, né? Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas e Pulgar, Arrascaeta e Gerson, Cebolinha, Araújo, Luiz Araújo nas duas pontas, com Pedro na centroavância. E o América Mineiro? O América Mineiro vai nesse 4-3-3 aí também, assim como o Flamengo, com o goleiro Jori, Daniel Borges, Ricardo Silva, Júlio ou Maidana e Marlon, essa linha de 4. O Alê como o primeiro volante, Martínez e Lucas Cal fazendo esses dois meio-campistas, 2 pontas, Everaldo e Felipe Azevedo,
E na frente, o Mastriani. Vamos olhar aqui para algumas informações, alguns dados importantes que eu resolvi separar para vocês, que são relevantes e que fazem diferença nessa análise. O América Mineiro é o time que mais sofreu gols nesse campeonato, 71 gols sofridos, tá? E se vocês forem olhar aqui nessa segunda imagem, nesse segundo quadro aqui, melhor dizendo aqui, né? É o time que mais sofreu gols de cabeça, com 18 gols sofridos. O segundo time que mais sofreu gols de cabeça é o Curitiba, com 14, então uma diferença significativa, e a gente vai abordar isso melhor daqui a pouquinho, quando eu for trazer os vídeos, as imagens para vocês, né? O América Mineiro não está entre os últimos ataques do campeonato, entre os piores ataques do campeonato. Pelo contrário, está no top 10. Você está vendo aí? O América Mineiro tem mais gol, por exemplo, do que times como o Vasco, como o Goiás, como... quem mais? O Corinthians, como o Atlético Paranaense. Então, o time tem 39 gols marcados, está em 10º lugar. Então, o grande problema do time não é nem o ataque, né? O ataque não é nenhuma maravilha, mas está longe de ser também um horror. O problema está em quanto esse time leva gol. A gente está vendo aqui que o time é um dos que mais finaliza para o gol de média distância. A gente também vai abordar um pouquinho isso daqui a pouquinho nas imagens, tá? Está ali em 6º lugar no ranking dos times que mais finalizam, bem à frente do Flamengo. O Flamengo nem aparece aí nessa imagem, nesse ranking aí. Então, o América Mineiro é um time que tenta bastante finalizar de média distância, tá? Cruzamentos. O América Mineiro é o time que mais acerta cruzamentos, tá? Então, estou destacando ali porcentagem de acertos ali. Por isso que eu fiz essas duas coluninhas aqui para a gente poder ver. 40% de acerto nos cruzamentos. São jogadores que tem boa capacidade de acertar esses cruzamentos, de botar esses cruzamentos na cabeça, especialmente do centroavante Mastriani. Vamos falar sobre o Mastriani também, tá? E o América Mineiro é o time que menos troca passes, tá? Menos troca passes e também o que menos acerta passes, tá? 79,5, bem no cantinho aqui, bem embaixo aqui, ó. Porcentagem de acerto de passes, 79,5%. É o único time que não chega a 80% de acerto de passe no campeonato, tá? Bom, o destaque individual é o Mastriani, o uruguaio, que tem 11 gols em 22 jogos, né? Você tem, por exemplo, jogadores como o Robson, que tem 12 gols em 30 jogos, o Davidson, que tem 12 gols em 33 jogos, o próprio Hulk tem 13 gols em 30 jogos. O Mastriani tem uma média bastante alta, bastante interessante. É um jogador para o Flamengo ficar bastante atento, especialmente a dupla de zaga ali. Então a gente vai explorar isso agora nas imagens. Vamos olhar para como é que o Flamengo tem que fazer para se proteger, especialmente do Mastriani, desses cruzamentos, a precisão dos cruzamentos do América Mineiro, e também como é que o Flamengo vai fazer para agredir essa equipe aí, que é uma equipe que já está rebaixada no Campeonato Brasileiro de 2023, vai disputar a Série B em 2024. Bom, então vamos olhar aqui primeiro o que o Flamengo tem que fazer para se defender, para se proteger, né? Como vocês já viram aí nas estatísticas, no que eu já mostrei para vocês, tomar muito cuidado com os cruzamentos. Então, pressão no portador da bola, né? Evitar ao máximo que o cruzamento seja feito, né? Claro que não dá para evitar o tempo inteiro, 100% do tempo, né? Mas é interessante um jogo de intensidade, de dobra no corredor lateral, de muita pressão no portador da bola. Como eu falei no início do vídeo também, vai enfrentar um time que está rebaixado e que é a pior defesa do campeonato, nem por isso pode entrar relaxado, né? Porque qualquer cochilo pode ser fatal, né? Então, cruzamento antecipado, né? Cruzamento dos 3/4 e o Mastriani se colocando ali nas costas dos zagueiros. Ele se movimenta muito bem, jogador alto, cabeceia muito bem, tá? Então, é preciso que a dupla de zaga esteja muito atenta para essa movimentação dele. É preciso que haja realmente uma atenção redobrada. Olha aqui mais uma vez o cruzamento da profundidade. O que o Flamengo precisa fazer, né? Não fazer o que o Grêmio fez aqui nesse lance, né? Então, quando eu falo sobre foco, exatamente sobre isso, né? O Flamengo quase tomou um gol do Bragantino porque fez uma falta tática no meio de campo, né? E acabou deixando o Bragantino bater essa falta rápido. Quase sofre um gol, quase sai perdendo o jogo no Maracanã por conta de uma desatenção. E isso aqui não pode acontecer, que não pode se repetir. A gente sabe que o Tite cobra muito isso, cobra muito a questão de foco o tempo inteiro, de estar muito ligado em todas as fases do jogo, em todos os momentos do jogo. Então, precisa não fazer isso aqui, ó, que é deixar o centro da sua área desprotegido, né, deixar o principal atacante do adversário completamente livre dentro da área. Então, não tem como deixar, porque se deixar, ele vai se aproveitar, ele finaliza bem, ele se coloca bem,
dentro da área, né? Tem um ótimo senso de entender que a bola vai cair, tem um tempo muito bom de bola, tem muita capacidade de se desmarcar dentro da área, de se movimentar, esse desmarque curto que a gente chama na análise. Então, precisa sim de bastante atenção, tá? Uma coisa que é importante a gente falar também aqui é sobre isso aqui, que eu percebo que é um probleminha ainda, às vezes, na dupla de zaga do Flamengo, direcionar a rebatida. Eu vejo os dois zagueiros do Flamengo, às vezes, pecando com isso. Então, tentar ser um pouquinho mais assertivo na hora de direcionar essa rebatida. O que é direcionar a rebatida? Não é que essa bola vem aqui chutada depois de um escanteio ou de um tiro de meta, por exemplo, né? A zaga tira uma bola de um escanteio ou depois de um tiro de meta que o goleiro bate, tentar ser um pouco mais assertivo na hora de ganhar essa bola de cabeça e já direcionar para o seu companheiro. Isso também tem a ver com você ter companheiros mais bem posicionados. Aqui no caso, realmente não tinha muita opção de direcionar essa bola aqui. Então, acaba que essa bola é mal rebatida. E o que o América Mineiro vai fazer? Vai sempre tentar disputar primeira, segunda bola, vai sempre tentar se valer dessa situação para tentar contra-ataque, para tentar finalizar, porque é um time que não consegue criar de uma forma muito elaborada. As jogadas não são tão elaboradas assim. Muito cruzamento, muito contra-ataque, muita finalização de média distância. Muitas vezes a partir desse tipo de situação aqui, ganhando primeira, ganhando segunda bola. Então, olha só isso aqui, ó. Ganhou a segunda bola, tá? Porque essa rebatida foi mal direcionada. Também porque, aqui no caso, o Grêmio, né, não conseguiu reunir jogadores para ganhar essa segunda bola. Vai fazer o contra-ataque e vai conseguir chegar no gol. Então, isso é uma situação que o Flamengo tem que ficar realmente de olho, tá? A gente vai ver mais uma jogada aqui de novo de rebatida mal direcionada, tá? E o América Mineiro se aproveitando disso, colocando os jogadores em volta da bola para brigar por essa segunda bola. A bola vai sobrar exatamente com o Mastriani e ele vai finalizar de média distância e vai fazer o gol. Então, muita atenção nesse tipo de situação, tá? Vamos para a parte boa agora, vamos para a parte que o Flamengo vai agredir o adversário e vai chegar nas redes do América Mineiro. Bom, gente, um time que já tomou 71 gols no campeonato sofreu gol de tudo quanto é tipo, né? Dá para imaginar que ele já sofreu gol de todas as formas possíveis, basicamente. Mas tem algumas coisas que é importante a gente ressaltar. Primeiro é que a linha, essa última linha, ela se desestrutura com muita facilidade. E isso é um problema grande assim, para qualquer equipe. Você não consegue estruturar bem essa última linha, você vai sofrer. Então, a gente está olhando aqui a última linha basicamente bem estruturada, tá? Até com 5 jogadores, você pode interpretar como 4 ou como 5 aqui. Eu botei aqui uma linha de 5. Mas repara como é que essa linha vai se desestruturar, porque tem algumas regras de ação que nem ficaram muito claras para mim, né? Tem alguns saltos de pressão, algumas perseguições que são feitas, mas é feito de uma forma desordenada, na minha humilde visão, tá? E aí, na hora que esses atletas da última linha saltam para perseguir, fica um buraco, a linha se desestrutura. Olha só o que vai acontecer aqui, ó, o Ener Valencia atacando aqui exatamente no intervalo. Olha como é que está desestruturada a última linha, né? Como é que ela ficou completamente bagunçada, sabe? Rapidamente, né? E aí, o Ener Valencia vai atacar aqui exatamente o intervalo entre os dois zagueiros e vai conseguir fazer o gol do Inter, tá? Isso acontece com bastante frequência, tá? Já vi aqui agora o gol do Corinthians também. E esse gol aqui me chamou muita atenção, porque esse gol aqui é o último lance do jogo. O América Mineiro estava ganhando esse jogo aqui do Corinthians e levou o empate no último lance do jogo. E é uma equipe que, ganhando um jogo fora de casa, último minuto, último lance de jogo, se permitiu ficar em inferioridade numérica dentro da própria área, né? Então, assim, inacreditável. Então, eu marquei os atletas do Corinthians. Tem um que eu marquei errado, ele tá de branquinho. Peço desculpas a vocês. Mas são 6 atletas do Corinthians, tá? O que tá marcado com um círculozinho embaixo são jogadores do Corinthians. Então, você tem ali 5 de amarelinho e mais um de branquinho ali, que eu marquei por engano de branquinho. E aí, esses jogadores que estão com faixa de luz em cima são jogadores do América Mineiro. São 5 jogadores. Então, o América Mineiro se permitiu ficar em inferioridade numérica numa situação dessa, né? Com 5 atletas contra 6 do Corinthians. O que aconteceu? Cruzamento do lado oposto, bola lá no Gil cabeceia para trás e o Corinthians empata o jogo no último lance. Então, assim, realmente é um time que se permite viver situações assim quase que surreais, né? Não à toa sofreu tanto gol, não à toa já está rebaixado. Existe um problema também de entrelinhas, né? A gente está vendo de novo aqui a linha estruturada, a princípio, né, estruturada, inicialmente estruturada, ela vai se estruturar novamente. E muito espaço entre linhas, um espaço que o Arrascaeta gosta de atuar. Então, a Arrascaeta pode ser esse cara a receber essa bola aqui no entrelinhas para poder achar essa vantagem. Olha quanto espaço que tem aqui, né? O Arrascaeta podendo achar essa vantagem aqui para achar um passe aqui para um cruzamento. E
o América Mineiro sofrendo mais um gol de cabeça. Todos os gols que eu mostrei para vocês foram marcados de cabeça, né? O América Mineiro realmente tem dificuldade nesse tipo de situação, né? E aqui, esse lance que me chamou muita atenção, que é um lance de bola parada, que é um lance de escanteio, e como que o América Mineiro defende mal a área, faz uma marcação prioritariamente individual, tá? Só tem 2 atletas aqui marcando zona, tá? Eu marquei exatamente esses 2 aqui. Esse outro atleta aqui que tá junto do atleta do Cruzeiro tá marcando individual, tá numa marcação individual, tá? Então só tem 2 defendendo aqui à frente da área de forma zonal. Olha o espaço que tem aqui, tá? Por que tem esse espaço todo? Os jogadores do Cruzeiro estão ali um pouco mais atrás para poder atacarem a baliza na hora que essa bola começar a viajar, e os jogadores do América Mineiro estão ali marcando individual. Então você vê que eles nem aparecem aí nesse frame, tá? E aí na hora que a bola viaja, acontece isso aqui, ó. Olha só. Cruzamento. E aí a situação de 1 contra 1 que eu falei para vocês, ó, tá todo mundo aqui no individual, tá? E o que acontece quando se marca individual? Qualquer movimentação um pouco diferente, qualquer duelo em força física, em posição física que é perdido, é um abraço. Perdeu o duelo, perdeu a referência do seu adversário, o adversário vai ganhar e vai fazer o gol. Então, bastante arriscado essa forma de marcar também do América Mineiro, e que deixa o time bastante vulnerável. Então é isso, já sabemos o que o Flamengo tem que fazer para poder chegar nas redes do América Mineiro, o que o Flamengo tem que fazer para se proteger. Tá com cara de ser um duelo que pode ser decidido pelo alto, né? Vamos ver se isso vai se confirmar na hora do jogo. Como eu falei no início, volto a dizer aqui no final desse vídeo, tem que entrar com foco total. É uma decisão, é uma final. A torcida vai estar a favor. Não pode cochilar como cochilou contra o Bragantino naquela falta lá que eu citei. Falta no meio de campo, o Flamengo deixando o adversário bater uma falta, perdendo o foco ali por um momento e quase sofrendo um gol. Então, escapou contra o Bragantino porque o Vitinho perdeu o gol lá. Então o Flamengo saiu ileso. Não pode ficar flertando com o azar, como flertou contra o Bragantino nesse lance, por exemplo. Então é foco total. Não dá para imaginar que vai ser tranquilo o jogo, porque está enfrentando um time rebaixado e que é o último colocado, né? O time tem as suas virtudes ofensivas e pode sim agredir o Flamengo, machucar o Flamengo, se o Flamengo der sopa para o azar, se o Flamengo der mole. Então é isso. Deixa o like aqui no vídeo. Bom jogo para vocês mais tarde. Amanhã a gente volta aqui com o pós-jogo, tá? Compartilhe esse vídeo com os amigos, com as amigas. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Vira membro desse canal aqui, tá? Você não vai se arrepender. Até o próximo vídeo. Forte abraço e eu fui.